Camões, 500 anos de história e de lenda. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como se constrói a poesia de Camões? É a partir desta base que os investigadores Luís Chafardilha e Micaela Ramon exploram os caminhos da tradição manuscrita e impressa da poesia camoniana, revelando os desafios da fixação do cânon, da autenticidade dos textos e da organização editorial das edições quinhentistas. A conversa, moderada por Zulmira Santos, percorre temas como a circulação manuscrita da poesia no século XVI, os critérios para a atribuição de autoria e a importância dos cancioneiros na preservação e transmissão da obra. O episódio foi gravado no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal. Vamos ouvir. Boa tarde para todos. Vamos dar início a mais uma sessão deste ciclo de debates na Biblioteca Nacional sobre Camões. Eu gostaria muito de agradecer o convite que nos foi feito. Os meus colegas com certeza agradecerão depois, mas neste momento eu também agradeço em meu nome. Muito obrigada pelo gentil convite que quiseram fazer-nos. Cumprimento o público e, se me permitem, agradeço diretamente ao Sr. Diretor da Biblioteca Nacional, o Sr. Diogo Ramada Curto, e cumprimento também, na pessoa do professor José Augusto Cardoso Bernardes, toda a comissão envolvida nas comemorações dos estudos camonianos, das comemorações camonianas, peço desculpa. Bom, vamos então começar o debate de hoje e antes de iniciarmos e de eu passar a palavra aos meus colegas, ao Luís Fardilha e à Micaela Ramon, eu gostava de enunciar um conjunto de pontos sintéticos que eu pretendia que fossem rigorosos, não sei se serão, mas vou tentar que sejam, que possam enquadrar de alguma forma aquilo que vamos ouvir hoje e suscitar também algumas questões no final do debate. Bom, eu começaria por dizer então que debater a lírica de Camões significa enfrentar um conjunto de questões que muitos estudos já desenvolveram e que eu sintetizaria, como disse, com riscos que todas as sínteses envolvem e correm, mas há riscos que vale a pena correr, em dois pontos fundamentais, aos quais é possível acrescentar um terceiro, tendo em conta, naturalmente, que, como todos sabemos, salvo as 3 exceções, a mais conhecida das quais e aquela de que se tem falado mais nestes últimos tempos é a Ode ao Conde de Redondo, impressa, como se sabe, nos paratextos da obra de Garcia da Horta, O Colóquio dos Simples e Drogas, em 1563, mas como sabemos é mais uma elegia, mais um soneto, não vou agora debruçar-me sobre isso. Mas, salvo essas 3 exceções, como todos saberão, a lírica camoniana correu manuscrita, para usar uma expressão conhecida também. E só foi impressa pela primeira vez 15 anos depois da morte do poeta, em 1595. É quando temos a primeira edição das chamadas Ritmas, em 1595, e depois, em 1598, a segunda edição, desta vez já Rimas. O primeiro ponto, então, que eu enunciaria para, de alguma forma, não para me substituir naturalmente ao que vão dizer, mas para enquadrar um pouco aquilo sobre que nós todos teremos que pensar, prende-se ao que normalmente se chama a fixação do cânone. Para usar uma expressão ou para usar a terminologia de Vítor Aguiar e Silva, que estudou muito profundamente esta questão.
Mas eu podia também dizer, por outras palavras, que a questão se prende ao estabelecimento do corpus seguro de composições camunianas, tendo em conta justamente a tradição manuscrita e a tradição impressa. Acentuando, e este aspecto parece muito importante, e vamos ouvir falar dele, por quem sabe, que os testemunhos manuscritos que sobreviveram até aos nossos dias podem ser apenas uma pequena parte do que circulou. São seguramente uma pequena parte do que circulou, o que nós temos hoje. E que continua a existir a possibilidade do aparecimento de outros testemunhos, sobretudo em bibliotecas privadas. O segundo ponto que eu sublinharia, e que depende deste, é a questão da autenticidade, isto é, do estabelecimento de um corpus que tenha eliminado os apócrifos. E como sabemos, essa questão está sempre na moda, há sempre uma composição, sobretudo um soneto, que está a entrar e a sair do que se considera que é o corpus legítimo, digamos assim. Aliás, um dos aspectos desta questão do estabelecimento de um corpus, esta questão da autenticidade teve uma dimensão muito importante, diria eu, e que atravessa vários autores, que é o chamado pleito, para usar a designação da Carolina Michaelis, o chamado pleito Camões-Bernardes, que não é o nosso comissário José Augusto Cardoso Bernardes, mas é o Diogo Bernardes e, digamos, aquela questão de se as composições pertencem a Camões ou pertencem a Diogo Bernardes. Foi uma questão que vem já de longe e que continuou e que pelo século XX, eu diria até quase XXI, e que diferentes estudiosos resolveram de diferentes maneiras. Umas vezes recorrem à chamada tradição manuscrita e a razões de caráter mais filológico, outras vezes a razões de caráter que nós podemos designar como mais literário e outras vezes a uma mistura das duas. E o terceiro ponto, mais relacionado com a tradição impressa, nós podemos dizer que é um ponto que talvez se possa centrar no estudo dos modelos de organização das edições, sobretudo das edições de 1595, como eu disse há pouco, da Ritmas, e da edição de 1598, que de uma forma ou de outra foram servindo de pauta, pelo menos até Faria e Sousa, que apresentam um corpus mais dilatado que as edições anteriores, e que tenham sido sujeitas a análises que procuram estudar o tipo de disposição e ordenação das composições dentro destas duas edições, da edição 95 e da edição de 98, face a modelos anteriores, estudando, por exemplo, o que nós podemos chamar uma espécie de gramática textual, isto é, quais são as composições que estão primeiro, como é que elas dispõem, a questão da medida velha, da medida nova e da medida velha, como é que aparece, do verso cancioneiril, etc. Eu acho que não vamos ter seguramente tempo para examinar com profundidade estes três pontos. Até porque, de acordo com o título que foi dado a esta mesa redonda, nós procuraremos também prestar atenção a temas que, no caso de Camões, são muitas vezes quase um idioleto, a fontes e a formas de intertextualidade, seguramente presentes neste estudo camoniano e na sua genial harmonização com o engenho. Mas, se me permitirem, eu gostaria, até por uma espécie de tributo que acho que é merecido, discutindo estas questões, de iniciar esta sessão citando uma passagem de Vítor Aguiar e Silva, que me parece sempre, de todas as vezes que a leio, e já foram muitas, muito esclarecedora. Eu peço desculpa então para ler a citação, é um bocadinho longa, mas não demasiado. No plurissecular e acidentado processo de constituição e reconstituição do cânone da lírica camoniana, ocorreu desde 1595, data da primeira edição das Ritmas, até 1880, ano da publicação do Parnaso de Camões, não é o Parnaso que se perdeu, é o Parnaso do Teófilo Braga, obra editada em 3 volumes por Teófilo Braga, o ininterrupto movimento de diástole.
E peço a vossa atenção para esta parte. Se nas edições de 1595, 98, 1616 e 1663 se publicaram 304 poemas, vangloriando-se com particular ênfase o responsável pela edição de 1598, Estevão Lopes. Das numerosas poesias, e o professor Aguiar e Silva cita Estevão Lopes, que cavei, apesar do esquecimento em que já estavam sepultadas, nas edições publicadas entre 1668 e 1880, o conjunto de poemas atribuídos a Camões ascendeu a 646. Se nos cingirmos aos sonetos, o subconjunto mais fluido, mais insidiosamente incerto da lírica camoniana, verificaremos que nas edições de 95, 98, 1616, 1663 foram estampados 141, ao passo que Faria e Sousa atribui a Camões 264, portanto passa de 141 para 264. O Visconde de Jurumenha elevou o número para 352 e Teófilo Braga subiu para 380. Portanto, temos nas primeiras edições 141 e com Teófilo Braga 380. Esta reflexão seria suficiente para percebermos como o problema é complexo e se tem mantido até hoje. Pensemos, por exemplo, na muito recente edição dos sonetos do Maurício Perucci de 2020, que toma como base o cancioneiro Luís Franco Correia, quase sempre, com soluções a que os autores das várias edições foram dando soluções diversas, às vezes muito diversas umas das outras. Mas basta olhar para o prólogo da edição de 95, da primeira, e para o texto da dedicatória a Dom Gonçalo Coutinho em 98, na segunda, portanto as duas edições do século XVI, para verificarmos que tal complexidade tem longas raízes, eu diria longuíssimas raízes. No anónimo prólogo da edição de 95, que Domingos Fernandes, em 1616, atribui ao Surupita, diz-se que, e esta citação é pequena, alguns que aqui vão impressos por seus foram feitos sem cuidado à importunação de amigos, onde acontece muitas vezes acudir mais à pressa com que os pedem que à obrigação de os limar. E depois, sem vontade do autor, se publicam por seus, e outros à volta disso que o não são. Ou repetindo a afirmação de Estevão Lopes, em 98, que já citei há pouco quando falei do professor Vítor Aguiar e Silva, das numerosas poesias que cavou, apesar de estarem sepultadas, ou ainda de Domingos Fernandes, em 1616, que pede, e vou citar, aos curiosos da lição poética e estudiosos cortesãos que comprem este livro, a quem o peço por mercê, e se neste livro se acharem algumas coisas que não sejam de Camões, não me ponham a culpa. Para não referir as variadíssimas passagens que todos conhecem de Faria e Sousa, quando ele quer dizer que não tenho a certeza de quem é o soneto, mas parece de mim poeta. A esta questão da autenticidade, eu diria, seguindo Vítor Aguiar e Silva, que se atingiu o clímax das edições em diástole com Teófilo Braga, o que originou quase imediatamente um movimento de sístole. Foi Storck e, sobretudo, Carolina Michaelis, que é um nome que de vez em quando se esquece e que eu acho que é muito importante nos estudos camonianos, que iniciaram, nos primeiros anos do século XX, um trabalho que revaloriza a tradição manuscrita, os testemunhos manuscritos, os chamados cancioneiros de mão, de que vamos ouvir falar o Luís Fardilha, o que permitiu a revisão do corpus lírico de Camões. De facto, a revalorização destes cancioneiros manuscritos, uns quinhentistas, como sabemos, outros mais tardios, a que diferentes estudiosos foram prestando mais atenção no estabelecimento do corpus lírico e que teve maior evidência na segunda metade do século XX, repuseram um problema que vamos discutir hoje e que verdadeiramente já o prólogo de 95 tinha vislumbrado. E vou ler a última citação para terminar. E com isto não resta mais que lembrar que os erros que houver nesta impressão,
portanto este é o prólogo de 95 atribuído ao Serupita, não passaram por alto a quem ajudou a compilar este livro, mas achou-se que era menos inconveniente irem assim como se acharam por conferência de alguns livros de mão, onde estas obras andaram espedaçadas. Como se vê, e há outras passagens, eu escolhi só esta para não esmaçar, mas a edição de 95 parece não ter corrigido tanto quanto aqui se diz, mas em 98 o Estevão Lopes, o livreiro responsável pela edição, toma uma diferente opção e diz que é aconselhado por pessoas entendidas e através da comparação de diversos manuscritos alterou. Ele próprio alterou e tem essa consciência. É justamente sobre a relevância da tradição manuscrita dos cancioneiros de mão e também da tradição impressa a partir das edições de 95 e 98 que hoje vamos ouvir o professor Luís Fardilha, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que, se me permitirem o juízo, é um excelente e profundo conhecedor da poesia portuguesa do século XVI, especialmente de Dom Manuel de Portugal, mas também da tradição manuscrita dos cancioneiros de mão, sei lá, de Cristóvão Borges, a Luís Franco Correia, do índice do Padre Pedro Ribeiro, ao cancioneiro de Dona Cília de Portugal, ao cancioneiro de Corte e Magnates e outros de que vamos seguramente ouvir falar. Luís, tens a palavra. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, que modestamente tentarei corresponder, agradecer as palavras da professora Zulmira, simpáticas, não sei se muito verdadeiras. De qualquer forma, eu aproveitava uma parte da apresentação que ela fez deste debate relativa aos prólogos e à incerteza, por um lado, quanto ao corpus da lírica camoniana e, por outro lado, quanto a uma certa insegurança dos textos que são oferecidos. Ainda assim, gostaria de começar por esta citação do professor Leodegário Amarante Azevedo Filho, que sublinha o papel dos livros de mão para o conhecimento dos textos líricos de Camões. A chamada lírica de Camões, porque de facto nós muito dificilmente temos uma lírica de Camões, temos poemas de Camões, a lírica está em construção, verdadeiramente é um caminho que tem sido feito e no qual temos avançado, mas a chamada lírica de Camões, há mais de 400 anos, tem sido editada em função de dois ramos da tradição impressa, o segundo mais corrompido que o primeiro, o segundo tem na raiz Faria e Sousa, o primeiro tem na raiz a edição de 1595, depois sobretudo 98, que foi reeditada no século XVII, mas a partir de Faria e Sousa é efetivamente esse ramo que predomina, depois no século XX, já se regressa, de algum modo, a esse primeiro ramo de 1598. E isso porque, até hoje, a rica lição dos manuscritos, que eram livros de mão da época e que são a origem de tudo, não tem sido estudada sistematicamente nas tarefas de apuração textual. E eu, digamos, retenho apenas esta passagem, os livros de mão, que são a origem de tudo. São a origem das primeiras edições impressas e são a origem do conhecimento que nós temos da produção camoniana, daquela que será verdadeiramente camoniana e daquela que poderá ou não ser também ela camoniana com maior ou menor probabilidade. Eu passo aquilo que a professora Zulmira já sublinhou, ou seja, estes prólogos todos, e fixava-me, de facto, nesses livros de mão que hoje nós conhecemos e que, sobretudo a partir dos trabalhos do professor Emanuel Pereira Filho, há mais de 50 anos, foram tomados como
origem do que poderá ser a lírica camoniana e do que vem sendo construído como a lírica camoniana. Manuel Pereira Filho chama a atenção para a importância desses textos, desses textos manuscritos, mas ele tinha um conhecimento relativamente limitado dos textos manuscritos disponíveis, que hoje estão disponíveis. Ainda assim, construiu um método objetivo, um método externo, para tentar avançar numa solução para um dos problemas que já foram referidos, que é o problema da autenticidade, o problema dos, da autoria camoniana, que podemos afirmar com segurança ou que podemos rejeitar com segurança ou que podemos manter numa zona um pouco, diria, de espera, uma espécie de limbo, à espera de ascender ao paraíso do que é camoniano ou descer aos infernos daquilo que não é seguramente camoniano. Esse trabalho tem sido desenvolvido sobretudo fora de Portugal, quer por Emanuel Pereira Filho, que foi orientado por Leodegário Amarante Azevedo Filho e que morreu prematuramente, quer depois foi continuado por Leodegário de Azevedo Filho e hoje tem sido continuado, desenvolvido de uma forma bastante sistemática pelo grupo do Centro de Estudos Portugueses de Genebra, sobretudo com Maurício Peruggi e Bárbara Spaggiari. Manuel Pereira Filho construiu um método que assentava na exigência de um testemunho quinhentista, impresso ou manuscrito, uma tríplice indicação de autoria explícita ou indireta. Podemos ter Luís de Camões, ou podemos ter uma série em que o primeiro texto diz Luís de Camões e depois outro do mesmo, e, portanto, é uma forma de atribuição indireta. E depois uma terceira exigência, que era a de ser um testemunho incontestado, uma autoria incontestada. Isto é, aquele texto nunca poderia ter sido atribuído a nenhum outro autor. É um método muito exigente. De qualquer maneira, o professor Emanuel Pereira Filho chegou a construir um corpus mínimo, um cânon mínimo, que ele considerava ser indubitavelmente de Camões, mas que se restringia a 65 poemas. Leodegário de Azevedo Filho constatou a falta de produtividade do método e, portanto, adaptou, diminuindo de 3 para 2 a necessidade dos testemunhos quinhentistas. Claro que tanto o Leodegário de Azevedo Filho como Emanuel Pereira Filho consideravam que as edições quinhentistas eram testemunhos quinhentistas. E mesmo considerando que a edição de 1595 era um testemunho, a de 98 era outro testemunho, quando, em grande parte, eles se sobrepõem, uma vez que a edição de 1598 retoma a de 1595 e acrescenta-lhe, claro, também lhe retira alguns poemas, mas acrescenta-lhe, sobretudo, mais poemas. E por isso, Leodegário de Azevedo Filho deixou cair a exigência de 3 testemunhos quinhentistas, passou para 2 testemunhos quinhentistas, o que por vezes se mostra, digamos assim, contestável, sobretudo quando os 2 testemunhos quinhentistas são 2 testemunhos impressos. As rimas de 95 e as rimas de 98.
De qualquer maneira, com esta diminuição da exigência, Liudgardo de Azevedo Filho já conseguiu reunir 133 poemas pelas minhas contagens. Maurizio Peruggi e Barbara Spaggiari, mas a teoria é sobretudo de Maurizio Peruggi. Retomaram o trabalho de Liudgardo de Azevedo Filho e, reformularam o critério, reduzindo para um testemunho quinhentista não impresso. Isto é, renunciar aos manuscritos, aos testemunhos impressos, um manuscrito quinhentista e também, ponderando, não considerando eliminatório de forma sistemática o critério da atribuição a um outro autor alguma vez por alguém, independentemente de quem fosse, da data em que tivesse sido, etc. E, sobretudo, acrescentaram a estes critérios, eu diria mais filológicos, um critério literário, uma crítica literária. Isto é, combinaram a crítica textual, poderíamos dizer, de algum modo, externa, com a crítica literária, considerando poderíamos dizer, um idioleto camuniano, uma estilística camuniana, um conjunto de elementos contextuais que permitem, de certa forma, reconhecer o estilo de Camões e, deste modo, combinando com critérios externos, fazer uma seleção que permitiu, até hoje, pelas minhas contas, que podem errar num ou noutro valor, conseguiu reunir 245 poemas. Portanto, estamos, neste momento, já num processo de diástole, novamente, não é? Depois do processo de sístole, que atinge, sobretudo, a questão da autoria ou da autenticidade. O que eu poderei chamar de Escola de Genebra, mas também já Liudgardo de Azevedo Filho, preocuparam-se já também com a questão textual, ou seja, com a fixação de um texto que possa, de alguma maneira, refletir o que Camões teria efetivamente produzido. Até porque a questão da autenticidade, pode levar-nos a considerar autênticas duas versões de um texto, sobretudo no caso dos sonetos. Um texto de um Camões de juventude que poderá ter refeito o texto e que poderá, efetivamente, ter produzido um texto mais maduro que, do ponto de vista da crítica textual, seria o texto definitivo. Mas, do ponto de vista da autenticidade, tanto um como o outro dos textos são, efetivamente, autênticos. O problema depois poderá pôr-se no da fixação da letra do poema. Não, eu queria, sobretudo, agora passar a apresentar alguns dos livros de mão, cancioneiros, uns, outros não são propriamente cancioneiros, são cancioneiros que estão inseridos. Eu sirvo-me de Maurizio Peruggi para hierarquizar os livros de mão que hoje se conhecem, de acordo com, a sua fiabilidade, quer do ponto de vista das autorias, quer do ponto de vista da fixação textual. Maurizio Peruggi serve-se destas duas expressões, uma área alfa e uma área beta, ou seja, um conjunto de 3 livros de mão, o cancioneiro Cristóvão Borges, o cancioneiro Luís Franco Correia e o cancioneiro Joromenha,
e fixa uma linha temporal que será de 1580, como uma linha que determina ou delimita dois tipos de colecionadores. Uns colecionadores que são, digamos, mais rigorosos na fixação dos textos, que são mais sensíveis a problemas de prosódia, a problemas de métrica e, portanto, cuja versão ou cujas versões são de mais qualidade do que uma outra área, um outro conjunto de textos posteriores a essa data, a essa linha de 1580, que é de algum modo arbitrária e que para Maurício Peruzzi não funciona a 100%, uma vez que o índice, quando assinei Padre Pedro Ribeiro, que tem a data de 1577, estaria na área beta e não na área alfa. E depois uma área beta em que, digamos, nós encontramos textos que poderão refletir um refazimento de poemas, poderão ter também a ver com o trabalho de Camões, do autor, ou poderão não ter a ver com esse trabalho. E a diferença faz-se precisamente através da crítica literária, uma crítica literária que terá primeiro de estudar o núcleo essencial, já, digamos, de poemas, indubitavelmente de Camões, para depois, então, se poder debruçar sobre cada um destes poemas refeitos ou corrigidos ou corrompidos, dependendo naturalmente da decisão que se vier a tomar. E nesta área beta com a qual trabalham quer Maurício Peruzzi, quer Bárbara Spaggiari, nós encontramos o manuscrito 2209 da Torre do Tombo, encontramos o manuscrito apenso à edição de 1595, um exemplar da edição de 1595 aqui da Biblioteca Nacional, onde se encontra apenso um cancioneiro manuscrito que provavelmente terá sido reunido para Estevão Lopes poder organizar a sua edição de 1598, embora a edição de 1598 não faça um aproveitamento total, nem um aproveitamento direto, sem critério, do conteúdo desse manuscrito apenso, que aliás foi publicado em edição facsímil por Emanuel Pereira Filho, aliás foi publicado depois postumamente. O manuscrito da Real Academia de História de Madrid, que é de finais do século XVI, o cancioneiro do Escorial, onde não há atribuições com uma única exceção, o chamado Cancioneiro de Corte e Magnates, a partir do título que o professor Askins lhe deu quando editou este manuscrito da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, 114-22, e finalmente o cancioneiro mais recente, ou mais recentemente conhecido, digamos, descoberto pelo professor Telmo Verdelho, e que por isso tem esta designação de cancioneiro Verdelho, que eu nunca vi, embora me tenha sido comunicada a sua descoberta há bastantes anos, mas que o professor Verdelho facultou, cujo conhecimento ele facultou, quer a Peruzzi, quer a Bárbara Spaggiari, que o puderam naturalmente consultar e ter em conta na sua edição. Naturalmente, estes não são os únicos manuscritos, estes foram aqueles com que Maurício Peruzzi trabalhou para a sua edição dos sonetos e que também foi aproveitado para a edição das outras formas da obra camoniana nesses anos 2020, 2021, 2022.
Mas também teremos que ter em conta o índice do cancioneiro Padre Pedro Ribeiro, que é, em parte, responsável também pelo chamado pleito Camões-Bernardes, o cancioneiro de Dona Cecília de Portugal, o cancioneiro de Évora, não o de Corte e Magnates, o cancioneiro de Fernandes Tomás, que é mais tardio, o cancioneiro hispano-português da Hispanic Society of America, que era o cancioneiro hispano-português da Academia das Ciências de Lisboa, que terá sido roubado e que hoje se encontra na América. O cancioneiro devoto de Lisboa, que é um códice da Biblioteca Nacional, o Códice 3069. A Miscelânea Pereira de Foios, que é um outro códice daqui da Biblioteca Nacional, o Códice 8920, que é uma miscelânea no interior da qual se encontram muitos poemas que, de certa forma, constituem um cancioneiro. Poderia ainda citar o cancioneiro Manuel de Faria, que foi editado por Edward Glaser, e outros que se conhecem e que se hão de vir a conhecer, certamente. Ora, tudo isto constitui uma grande massa que, por exemplo, não estava ao alcance do professor Emanuel Pereira Filho, que também, em grande parte, não era conhecida por Liudgarda de Azevedo Filho. Mesmo o cancioneiro Joromanha, ele teve conhecimento de algumas folhas que lhe foram facultadas, mas não teve um conhecimento do cancioneiro. Hoje, felizmente, nós temos uma edição diplomática e crítica, ou seja, com uma reprodução diplomática do cancioneiro Joromanha e com a sua edição crítica por Bárbara Spaggiari, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2018, se não estou enganado, e portanto hoje todos podemos conhecer esse cancioneiro fantasma que depois da morte do Visconde de Joromanha tinha desaparecido e que reapareceu nos anos 80 do século passado na América. Para, digamos, apresentar muito sumariamente e muito superficialmente, porque o tempo passa e a moderadora não me vai deixar continuar muito, eu gostaria de lhes apresentar, por exemplo, o cancioneiro de Cristóvão Borges, onde nós temos um dado importante, que é uma data. Diz: este cartapácio de trovas é de Cristóvão Pegas de Meireles, morador nesta cidade de Lisboa, natural da comarca de Trás-os-Montes, da cidade de Miranda do Douro, feita em Lisboa, nos Passos de Enxobregas, a 24 de dezembro de 1578 anos. Naturalmente que a coleção não foi reunida no dia 24 de dezembro de 1578, mas o que foi feito, certamente, foi este registro de propriedade, o que significa que a coleção é anterior a 1578. E depois a assinatura Cristóvão Borges Pegas de Meireles. E depois temos, de alguma maneira, não é um prólogo, mas é uma apresentação, diz ao leitor: neste livro acharás, piedoso leitor, obras dignas de seus autores, cujos raros engenhos elas estão mostrando, e quão grande seja a fama dos tais, eles por suas obras. E depois livro de Pegas, e depois um conjunto de anotações mais posteriores que eu me dispenso de referir, mas que vocês poderão encontrar na edição feita pelo professor Arthur Lee Francis Askins. Eu gostaria, de qualquer maneira, de chamar a atenção para algo que acontece com este cancioneiro, que acontece com muitos, é que o projeto é o de construção de uma coleção coerente, de algum modo organizada, neste caso seria por géneros, mas vê-se que esse trabalho em determinado momento é suspenso e depois é retomado já com um outro critério, já com outras orientações, e no caso do cancioneiro Cristóvão Borges nós temos verdadeiramente 3 empreitadas, digamos assim, de registro de poemas,
uma que vai do número 1 ao 99, depois outra empreitada do número 100 ao número 190 e, finalmente, uma muito curta que vai de 191 ao 196. Esta é uma página do Cancioneiro de Cristóvão Borges, onde nós vemos, encabeçando precisamente, neste caso, 2 sonetos, penso eu, se eu estou a ver bem, a noção Camo, ou seja, Camões. Portanto, temos aqui assim uma atribuição explícita que torna este cancioneiro fundamental, até porque terá sido terminado antes da morte de Camões e é anterior à primeira edição das rimas camonianas. Um outro livro de mão, daqueles da área alfa, é o célebre cancioneiro de Luís Franco Correia, que tem este frontispício cancioneiro em que vão obras dos melhores poetas do meu tempo, ainda não impressas e trasladadas de papéis da letra dos mesmos, que as compuseram, começado na Índia a 15 de janeiro de 1557 e acabado em Lisboa em 1589, por Luís Franco Correia, companheiro em estado da Índia e muito amigo de Luís de Camões. Portanto, nós temos aqui, assim, 2 datas que delimitam o começo da coleção e o final da coleção, 1557-1589. E, efetivamente, nós podemos constatar que esta coleção foi sendo organizada ao longo do tempo e ao ponto de nós encontrarmos, por exemplo, 2 versões. Uma no primeiro caderno, ou nos cadernos iniciais, e outra já numa zona mais adiantada da coleção de sonetos camonianos. Portanto, este cancioneiro de Luís Franco Correia resulta da junção de vários cadernos independentes, mas essa junção foi feita antes, certamente, de 1589, porque nós verificamos que os espaços em branco em alguns desses cadernos foram preenchidos, foram aproveitados para a transcrição de novos poemas, e temos, por exemplo, um poema de Dom Manuel de Portugal, em que, digamos, atualmente, nós encontramos primeiro o final do poema e remete-se para adiante o início desse poema. E depois, quando lá chegamos, encontramos a referência de que o final se encontra antes no fólio X. Portanto, no fundo, este cancioneiro resulta da junção de 12 cadernos originais que estão numerados e, portanto, essa junção não terá sido aleatória. Terá sido o próprio Luís Franco Correia, possivelmente, que os juntou e que os terá nomeado. Portanto, nós temos 12 cadernos e os fólios correspondentes estão aí indicados. No que diz respeito a Camões, nós encontramos várias séries de poemas, umas mais longas, outras mais curtas, mas encontramos poemas no primeiro caderno, e depois encontramos, por vezes, alguns desses poemas noutras séries, em cadernos mais à frente, sobretudo nos cadernos, uma série que é encabeçada pelo título Poemas Diversos, ou Poesias Diversas. Não, sonetos diversos, porque são, de facto, sonetos. Portanto, nós vemos que nem todos os cadernos têm poemas de Camões. Há alguns cadernos que são mais ricos, nomeadamente o caderno 1 e depois o caderno 5 e o caderno 6, são aqueles que têm mais poemas de Camões. E é muito importante nós pensarmos que nestes livros de mão nós encontramos
séries de poemas que muitas vezes coincidem, e já terei a oportunidade de lhes mostrar como há, digamos, séries que encontramos no Cristóvão Borges e que também encontramos em Luís Franco Correia, o que nos permite deduzir que um e outro tiveram acesso a coleções que, do ponto de vista do sistema códicum, se situariam num plano superior e que estariam mais perto de Camões. Maurício Peruzzi, sobretudo para os sonetos, utiliza este critério para fundamentar a autoria camoniana, uma vez que essa coincidência permite remontar a um testemunho que estaria ainda mais próximo de Camões, embora 1580 marca a linha, digamos, antes dela, Camões ainda estava vivo e, portanto, de alguma maneira poderia ter algum controlo, se quisermos, da sua obra. Eu pus-lhes aqui assim, por exemplo, casos de poemas que encontramos repetidos no Cancioneiro de Luís Franco Correia. E vemos que nos primeiros cadernos, no primeiro caderno, dos cadernos iniciais, no fólio 42 reto, e outro no fólio 124 reto. E vemos como, de facto, há uma correção ou uma reescrita do poema. Eu nisto concordo com Maurício Peruzzi. A autenticidade é igual, ambos são autênticos. Se tivéssemos a fazer uma edição do texto do ponto de vista da crítica textual, então a segunda versão seria, digamos, de algum modo, a definitiva, aquela que corresponderia à vontade final do autor. Mas o facto de nós dispormos destas duas versões permite fazer crítica genética e, de alguma maneira, para homenagear o professor Bernardes, sondar a oficina de Camões, né? Também neste domínio. E há, de facto, não é um nem dois, mas são mais de uma dezena os casos em que nós encontramos, efetivamente, estas duas versões. Também se constata que, normalmente, as versões mais antigas de Luís Franco Correia coincidem com as versões de Cristóvão Borges, o que poderá levar-nos a imaginar que existiria um documento com um conjunto de poemas, digamos, de juventude de Camões, a que um e outro dos colecionadores tiveram acesso. Depois também temos aqui, assim, um caso em que nós temos uma versão, digamos, de um Camões inicial em Franco Correia, e depois temos a versão que foi fixada pelas rimas e que foi também publicada por Faria e Sousa. A crítica literária permite colocar como possibilidade ou até como probabilidade o facto de mesmo a edição de Faria e Sousa reproduzir um trabalho de correção do próprio autor, uma vez que nós encontramos essa versão já nas edições do século XVI. Um outro é o Cancioneiro Jeromenha, o terceiro cancioneiro da área alfa, um cancioneiro estudado minuciosamente, estudado profundamente e cuidadosamente editado por Bárbara Spaggiari, que identifica nesse cancioneiro, talvez valha a pena lembrar que o Cancioneiro Jeromenha é uma
parte, que a professora Carolina Micaela chama de Miscelânea Joromenha, e depois foi encadernado juntamente com um outro cancioneiro que é exclusivo de Sá de Miranda. E, portanto, de facto, trata-se de 2 cancioneiros que foram encadernados em conjunto, e o que aqui nos interessa e que está editado como Cancioneiro Joromenha é precisamente a Miscelânea Joromenha, ou seja, uma coleção que não é um cancioneiro particular de um autor só, mas que é um cancioneiro geral, ou seja, um cancioneiro que reúne diversos autores. A professora Spaggiari, digamos, identificou 6 mãos, mas identificou sobretudo 2 mãos que ela assinala como desculpem, A e A2, que permitem selecionar como ela diz, não é? Permitem identificá-lo, desculpem, esses dois copistas, como sendo de uma data anterior a 1580. As mãos A1 e A2 são quinhentistas, e ela fixa estas datas, 1560 a 1580. E é verdadeiramente nesta zona que nós encontramos os poemas camunianos. Portanto, é um daqueles manuscritos que efetivamente integram a tal área alfa dos cancioneiros, digamos, cuja fiabilidade, sobretudo do ponto de vista autoral, mas também, digamos, em algumas das versões do próprio texto, são mais garantidas. Não interessa muito. Eu não conheço o Cancioneiro Verdelho, mas a professora Spaggiari oferece um elenco de poemas que se encontram tanto no Cancioneiro Joromenha como no Cancioneiro Verdelho, e que permitem, de algum modo, imaginar, ou pelo menos colocar a hipótese de correrem uma coleção de que um e outro, que o Cancioneiro Joromenha e o Cancioneiro Verdelho, se serviram para transcreverem os textos que oferecem. Não são todos textos camunianos, são textos também de Diogo Bernardes e alguns outros. Mas também o cancioneiro Luís Franco Correia e o Cristóvão Borges, digamos, convergem em algumas das suas secções. E, efetivamente, nós encontramos, nessa série de sonetos diversos a que já fiz alusão do cancioneiro Luís Franco Correia, um conjunto de poemas que surgem também em Cristóvão Borges, praticamente pela mesma ordem. Às vezes o copista salta um poema, salta um soneto e depois recupera-o mais tarde, num outro lugar da série, mas eu mostro aqui alguns, são 36, são mais do que estes 36, há mais textos comuns entre Cristóvão Borges e o cancioneiro de Luís Franco Correia. Eu não quero amassá-los, remeto-os para as edições impressas e aí encontrarão informação muito mais completa. Finalmente, só apresentar alguns de outros livros de mão, como o Cancioneiro de Madrid, da Real Academia de História de Madrid. Como veem, tem sobretudo interesse para as atribuições, soneto de Camões, soneto do mesmo, portanto uma atribuição indireta, de Camões, mas o anterior era de Camões, portanto este, se é do mesmo, é também de Camões. É um cancioneiro
sobretudo no início, muito bonito, com uma letra ótima para ler, o que não acontece em alguns destes cancioneiros, como neste, que é o manuscrito 2209 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que tem uma letra bastante mais difícil de ler, mas que é muito importante para o conhecimento tanto da obra de Camões como de Diogo Bernardes, como chamou a atenção o professor Askins já, se não me engano, em 1978, num artigo que publicou nos arquivos do Centro Cultural, Português. Um outro cancioneiro muito bonito, eu gosto muito, que é um cancioneiro, já não, digamos, na vertical, mas na horizontal, que é o cancioneiro de Dona Cecília de Portugal. Consegue-se ler ali perfeitamente este livro e letra, é de Dona Cecília de Portugal. Tenho ali assim a 26 de agosto, tomei o Bentinho, não sei exatamente o que é, e nós temos aqui assim uma folha, digamos um fólio, onde está copiado precisamente este soneto Doces Lembranças, este soneto de Camões. O Cancioneiro de Corte e Magnates, que nós encontramos editado e de leitura muito fácil por, digamos, uma edição preparada pelo professor Askins, tem este aspecto na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, né? É o Códice 114/2. Digamos, o texto é assim a 2 colunas e nós vemos de facto que foi compilado ou foi copiado por alguém que não é tão sensível, que não é tão culto do ponto de vista literário como Luís Franco Correia ou como quem copiou o Cancioneiro de Cristóvão Borges, porque embora esteja lá o pertence, este livro é de Cristóvão Borges, não sabemos quem o copiou. Por exemplo, o Cancioneiro Joromanha, vê-se claramente que foi copiado por algumas daquelas mãos, algumas delas são de pessoas que fizeram o trabalho manual, não é, que transcreveram, e depois vê-se que há alguém que corrigiu, que reviu, que riscou, e portanto nós temos ali assim um trabalho que envolveu várias pessoas, certamente alguém o encomendou e depois fez uma revisão e emendou alguns erros que tinham sido cometidos pelos trabalhadores manuais, digamos assim. Aqui está, digamos, a capa da edição do professor Askins. O Cancioneiro do Escorial, este livro de sonetos e oitavas de diversos autores. Um soneto, como veem, não há atribuições de autoria e, portanto, verdadeiramente é o texto que nos interessa, ou que poderá ter interesse para a fixação, digamos, da lição correta, da lectio dos textos camonianos. Um Cancioneiro Fernandes Tomás, que é mais tardio e que tem também um texto, é um cancioneiro bonito, com muitas atribuições, mas eu deixo-os com esta referência e peço perdão por tê-los maçado com tudo isto e pela superficialidade com que abordei estas questões. Espero que tenham ficado pistas e, sobretudo, que tenha ficado a curiosidade por ir consultar estas coleções.
para depois fazer avançar um trabalho que já está bastante avançado, apesar de tudo, em relação ao tempo em que o professor Vítor Aguiar e Silva escrevia, porque há muitos cancioneiros que foram, entretanto, conhecidos, há edições que foram feitas e que foram feitas com bastante qualidade e, para além da questão da autoria, que já se... Ou daquela fase que o Manuel Pereira Filho chamava de seletiva, depois da exumativa, porque Diástole, ele chamava-lhe o período, digamos, exumativo, em que os livros de mão eram, sobretudo, utilizados para ir exumar textos que pudessem ser atribuídos a Camões, e depois a uma fase seletiva em que se foi expurgando ou tentando expurgar os poemas que não eram de Camões. Agora já estamos a trabalhar, já estamos numa fase em que surgem edições críticas da poesia lírica de Camões, o que significa um avanço, embora todas as edições que se façam da lírica de Camões sejam edições provisórias. O professor Maurício Peruzzi editou em 2020 os sonetos e depois editou as canções mais tarde, e num apêndice às canções lá apresenta mais 3 sonetos que ele considera que são autênticos e que devem entrar no corpus da lírica camoniana. Portanto, o trabalho está começado, mas está muito longe de estar acabado. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao professor Luís Fardilha, já se percebeu, para quem eventualmente, que é uma questão muito complexa, e vou passar agora rapidamente a palavra à professora Micaela Ramon, que nos vai falar sobre temas, formas, os petraquismos vários aos exercícios de intertextualidade e à organização das edições de 95 e 98. A professora Micaela Ramon é da Universidade do Minho e está, digamos, os seus trabalhos neste campo estão desde há muito, creio poder dizê-lo, na esteira do seu mestre, o professor Vítor Aguiar e Silva, e tem imensos trabalhos dedicados a Camões. Eu não vou agora detalhar, mas vamos ouvi-la, que é muito mais importante do que aquilo que eu possa dizer neste momento. Micaela. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço também a oportunidade que me foi dada de participar nesta sessão. Agradeço muito particularmente ao diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, o Dr. Diogo Ramada Curto, e também à Comissão para a celebração dos 500 anos do nascimento de Camões, cujo labor tão intenso e tão entusiasta tem permitido galvanizar diversos públicos em torno da figura e da obra de Camões. Se calhar pode alguém na sala estar a pensar que este termo que utilizei, galvanizar diferentes públicos, possa ser exagerado. De facto, costumamos associar este termo a manifestações mais veementes, populares, mas a verdade é que tenho tido a oportunidade de ver o trabalho que vem sendo feito em torno das celebrações dos 500 anos de Camões, nomeadamente junto de públicos pré-universitários. Ainda ontem estive aqui numa escola secundária de Lisboa, a António Damásio, a fazer uma aula aberta sobre Camões, e tive a oportunidade de ver como os alunos têm trabalhado juntamente com os seus professores de língua portuguesa, mas também com os seus professores de artes, a figura e a obra de Camões. É por isso que neste slide inicial veem aqui estas imagens, cuja qualidade artística, enfim, poderemos discutir, não há dúvida, mas que são o resultado de trabalhos realizados, como digo, não apenas para um momento pontual em que alguém vai à escola secundária fazer uma aula aberta, mas trabalhos realizados na escola ao longo do ano e, portanto, mostrando como os estudantes e os seus professores se têm, repito, galvanizado em torno da obra de Camões. Ora bom,
Dando, de facto, continuidade ao tema que tem vindo a ser discutido e agradecendo à professora Zulmira também a apresentação que fez da minha intervenção, eu gostaria, de facto, de focar-me agora noutros aspectos relacionados com a poesia lírica de Camões, procurando dar alguma resposta aos 3 principais problemas associados à lírica camoniana, enunciados pela professora Zulmira no início desta sessão. E gostaria de começar por chamar a atenção, ou melhor, por reproduzir esta citação de um artigo publicado pelo colega Frederico Lourenço, para chamar a atenção para o facto de que, se realmente a tradição manuscrita é absolutamente essencial e incontornável, como ficou demonstrado pelo colega Luís Fardilha, a verdade é que as edições impressas não são menos importantes e, dentro das edições impressas, cabe obviamente referir as edições quinhentistas. Elas, de facto, não são menos importantes do que as edições manuscritas, do que os testemunhos manuscritos, não é? Em primeiro lugar, porque se trata de edições feitas a partir de cancioneiros miscelénicos, alguns dos quais não são hoje conhecidos, e também porque, ao contrário desses cancioneiros miscelénicos, embora, como o professor Luís Fardilha esteve a mostrar, alguns deles também demonstrem uma intenção organizativa, mas dizia eu que, ao contrário desses cancioneiros, as edições impressas obedecem a um projeto editorial pré-estabelecido e determinado. Relativamente às edições quinhentistas, cabe obviamente realçar a Princeps de 1595 e a segunda edição, a de 1598, edições estas que apresentam algumas diferenças entre elas, diferenças essas que estão, enfim, de uma forma clara, mas sucinta, analisadas por Frederico Lourenço naquele artigo publicado na revista Relâmpago, de cuja citação reproduzi o primeiro slide. O que eu gostaria de salientar é que realmente estas edições são edições nas quais o leitor pode rastrear a falta de alguns poemas que a tradição posterior atribui como indiscutivelmente camonianos. Por exemplo, nestas edições não se encontra o soneto Amor é fogo que arde sem se ver, nem se encontra a ode Pode um desejo imenso. Também se constata que estas edições incluem alguns textos que vieram depois a ser considerados apócrifos. Também se constata a baixa qualidade editorial e tipográfica, enfim, associada a estas edições, e finalmente verifica-se a divisão dos textos por géneros, e dentro dessa divisão por géneros a ordenação destes poemas dentro de cada género. Estas características que eu acabei de enunciar remetem, as primeiras 3 características remetem para problemas de texto e de autoria que se assacam à constituição do cânon ou do corpus da obra lírica camoniana, mas remetem também, sobretudo a última observação que fiz, para os modelos organizativos da lírica de Camões. A atribuição, a falta de poemas e as atribuições erróneas, como já acabei de dizer, remetem de facto para a questão da flutuação do corpus da poesia lírica camoniana, assunto a que o professor Aguiar e Silva dedicou vasta atenção,
tendo produzido ensaios absolutamente incontornáveis sobre esta questão, 3 dos quais se encontram reunidos no volume Camões, Labirintos e Fascínios, nos quais o professor Aguiar e Silva aborda exaustivamente esta questão, enunciando também as principais causas para o problema da flutuação do corpus da poesia lírica camoniana. Essas causas são causas que eu reproduzo sinteticamente aqui neste slide e que muito rapidamente se podem enunciar como sendo a inexistência de textos autógrafos, a inexistência de um cancioneiro manuscrito que reúna toda a poesia camoniana, a inexistência de uma tradição impressa de absoluta confiança, e chama aqui a atenção para a advertência feita no prólogo à primeira edição, mas também o facto de se verificar esta valorização da estética da imitação, o que determina que realmente os poetas quinhentistas se imitem enormemente, reproduzindo formas, reproduzindo temas, reproduzindo estilemas e outras características que realmente tornam por vezes os textos passíveis de serem confundidos e não facilmente identificáveis como pertencentes a um ou ao outro dos autores quinhentistas. Daí que, como também aqui já foi referido, e portanto não me vou deter neste aspecto, tenha surgido esta necessidade de separar o trigo do joio e, portanto, de trabalhar na constituição de um cânone indisputável da lírica camoniana. Para esse trabalho há que referir, como já foi feito anteriormente pelo colega Luís Fardilha, o labor de 2 camonistas brasileiros, Emanuel Pereira Filho e Leodegário de Azevedo Filho, responsáveis pela enunciação deste chamado tríplice testemunho quinhentista, cujos critérios aqui estão enunciados no slide que está projetado. No entanto, a aplicação estrita dos critérios estabelecidos para para o tríplice testemunho quinhentista levantam também outros problemas esses que se traduzem numa excessiva expurgação dos textos atribuídos a Camões. Num verbete incluso no dicionário de Luís de Camões, produzido pela professora Sheila Moura Ube, dedicado à primeira edição das rimas, ela chama a atenção precisamente para, o problema de que, aplicados os critérios à exaustão, nós pudéssemos correr o risco de ficar apenas com o cânone da lírica camoniana reduzido aos 3 textos que foram publicados em vida do poeta e aos quais também a professora Zulmira já fez referência no início desta sessão. Passando agora ao tema da divisão, dos modelos de organização das edições da lírica camoniana e, portanto, da divisão por géneros e ordenação dos poemas dentro de cada género. Reparem que comecei por dizer que as edições impressas têm essa vantagem, a vantagem de ter um projeto editorial próprio. Bem, trata-se de facto de uma prática que reflete uma intenção
não é? E como tal tem um significado quer literário, quer estético. Esta prática, Frederico Lourenço também o enfatiza, é uma prática que remonta à Antiguidade Clássica, encontrando modelos em Catulo, Virgílio e Horácio, e Frederico Lourenço, como digo, demonstra isto em vários estudos, mas de forma resumida e sintética no artigo que na revista, no número 20 da revista Relâmpago, dedica a esta questão. Esta prática da organização das obras impressas, tendo em conta uma divisão por géneros e uma ordenação dos poemas dentro de cada género, foi recuperada no Renascimento e tem como principal modelo Petrarca e as suas rimas várias. A professora Rita Marnoto é autora de estudos consagrados a esta questão da organização da poesia de Petrarca, enfatizando o papel dos comentadores quinhentistas, nomeadamente Sebastiano da Longiano, para a organização dos textos, tendo em conta o critério das formas métricas, e Alessandro Velutello, tendo em conta o critério, digamos assim, mais temático ou conteudal, dividindo os textos em dois blocos, in vita e in morte da mulher amada. Como já disse, o modelo fundamental para a organização destes cancioneiros e que depois serve de base à organização das edições impressas são de facto os cancioneiros petrarquistas, que se caracterizam por se tratar de cancioneiros monoautorais, nos quais os poemas aparecem ordenados em sequências intencionais, de tal forma que cada texto funciona como uma espécie de microtexto cuja sequência compõe um macrotexto e que podem ser organizados de acordo com dois modelos fundamentais. Aquilo que pode ser referido como o cancioneiro serial e aquilo que pode ser considerado como o cancioneiro romance. Ambos estes modelos se podem conjugar numa única, ou melhor, numa mesma edição, e isso é verificável nas edições impressas de Camões. Quando falamos do modelo serial, falamos de uma organização dos textos que têm por principal critério a pertença a um mesmo género. E neste particular, as primeiras edições, as edições quinhentistas, têm um modelo que de facto se repete, embora as edições posteriores, nomeadamente edições do século XX, como seja a edição de Costa Pimpão, não reproduzam. Esse modelo coloca os sonetos à cabeça, precisamente por serem considerados, ou melhor, pelo soneto ser considerado a forma mais nobre e, portanto, sendo-lhe dada essa primazia de abrir a coletânea. Para o último lugar são reservadas as redondilhas, mas na edição Princeps, a redondilha sob os rios que aparece em primeiro lugar, ao contrário do que depois acontecerá na edição de Costa Pimpão, mostrando também essa hierarquização por ordem de importância dos textos, tendo em conta o seu género. Dentro de cada género, a ordem de cada série, constituída a partir das afinidades genológicas, constitui, portanto, este modelo do cancioneiro serial. E essa ordem corresponde ou respeita um critério que é um critério que procura criar no leitor a ilusão de ter em mãos uma autobiografia do poeta escrita em verso.
Daí que seja de rejeitar, ou que sejam de rejeitar edições, quer dizer, de rejeitar, não propriamente de rejeitar, mas enfim, que sejam questionáveis edições que procedam a uma organização dos textos recorrendo a critérios como seja, por exemplo, o critério alfabético, como ocorre numa edição do professor Leodegar de Azevedo Filho, ou uma ordem cronológica, esta última baseada em suposições a partir de biografias romanceadas, como sejam a biografia de José Hermano Saraiva, mas também a biografia de Wilhelm Storck. Como já disse, esta ordem dos textos dentro de cada série corresponde ao modelo conhecido como modelo do cancioneiro romance. E esta modalidade de organização dos textos, de facto, como também já disse, procura criar essa ilusão da constituição de uma autobiografia em verso, sendo, no entanto, de realçar, ou de ressaltar, ou de advertir que as entidades referidas e os factos evocados nos textos são artefactos literários entroncados na tradição, com existência essencialmente poética e não propriamente factual ou documental. Bom, já falei destes aspectos, mas gostaria de, não tendo tempo, obviamente, para me deter em todas as formas, até porque realmente o tempo já vai bastante alongado, enfim, por razões que se prendem também com o trabalho que fiz relativamente à lírica camoniana, escolhi como ilustração os sonetos camonianos. Também porque se trata de um tipo de poemas considerados, como já foi referido, os mais importantes e por isso colocados à cabeça pelos editores quinhentistas e não só. No entanto, trata-se também de composições breves e, como tal, muito sujeitas a flutuações. A professora Zulmira já falou nessas flutuações ao citar o professor Aguiar e Silva, e eu permitir-me-ia só realçar alguns dados para fazer notar o seguinte. Por exemplo, a Editio Princeps apresenta 65 sonetos, a segunda edição de 1598, 105, a de Faria e Sousa, 264, a de Teófilo Braga, de 1880, 380, e em 1980 a professora Cleonice Berardinelli faz também uma edição da lírica camoniana na qual apresenta 400 sonetos que ao longo dos tempos são atribuídos a Camões. Obviamente esta edição, a edição do século XX de Cleonice Berardinelli, não ignora que muitos problemas de atribuição impendem sobre alguns dos 400 textos, sonetos, melhor dizendo, que recolhe como tendo sido alguma vez atribuídos a Camões. E, portanto, faz a advertência, e passo a citar no prólogo à edição, de que todas as peças, de que essa edição, a de 1980, reproduz todas as peças que nas outras edições se encontram atribuídas ao poeta, para que o leitor as possa por si mesmo avaliar. Portanto, não se trata de uma edição que pretenda, enfim, em pleno século XX, dar continuidade ao movimento de diástolo da lírica camoniana, mas que tem por objetivo, de facto, não ignorando os problemas colocados, dar ao leitor a oportunidade de conhecer todos os sonetos que alguma vez foram atribuídos a Camões nas restantes edições, nas anteriores edições.
Bom, não me vou deter em detalhes relacionados com com os sonetos de Camões. Gostaria apenas de referir que se trata de uma composição com capacidade plástica para se moldar aos mais diversos temas e, portanto, temas e conteúdos e, portanto, nesse sentido, não poderemos falar de um género genericamente, mas sim de uma forma poética. No entanto, quando estamos a falar dos sonetos do Renascimento e do maneirismo, aí sim nós podemos associar o soneto a um género do modo lírico, uma vez que há um conjunto de temáticas prevalentes associadas à expressão lírica da experiência vivencial com íntimas relações com os modelos petrarquistas. Relativamente à lírica camoniana, eu gostaria de referir dois tipos de sonetos de forma particular. Por um lado, os sonetos líricos, os sonetos amorosos, que são efetivamente os mais abundantes e que demonstram, por um lado, essa preocupação das edições Princeps, das edições quinhentistas e depois das edições subsequentes de organizarem os textos pelos subgénero lírico a que pertencem, mas dentro desse subgénero lírico organizando-os de acordo com o critério do cancioneiro romance. E, portanto, esta sequência de sonetos, chamados os sonetos líricos ou os sonetos amorosos, abre com dois sonetos, o primeiro dos quais, ambos considerados sonetos prólogo, mas o primeiro dos quais, que eu aqui reproduzo, que de facto mostra esta clara intenção de dar uma determinada organização aos textos, organização esta que não sabemos de fonte segura se teria sido a organização que Camões lhes teria dado, uma vez que o famigerado Parnaso não chegou até nós, mas que, sem dúvida, tem nos textos produzidos indícios fortes de que essa preocupação existiria. Este soneto, o Enquanto quis fortuna que tivesse, que aparece desde a Editio Princeps como o primeiro, ou o soneto de abertura, convoca nos tercetos que destaquei aqui a negrito a questão das verdades puras e do entendimento dos versos, invocando, portanto, o critério de verdade como legitimador da leitura da obra em clave autobiográfica e tendo também uma indicação que permite definir o leitor modelo da obra camoniana, ou seja, aquele que partilha a experiência vivencial idêntica e para o qual o sujeito lírico funciona como exemplo investido de um ethos forte. As temáticas que prevalecem nos sonetos, como aliás na lírica em geral, são temáticas que se prendem com a questão da dama ausente e inacessível, as reflexões sobre a existência individual e coletiva, a expressão da dor, do pranto e da desventura e, como consequência disto, a expressão da consciência do desconcerto do mundo. De referir ainda, julgo, o facto de este conjunto de sonetos camonianos conterem um conjunto de destinatários e de modos poéticos diferentes. Relativamente aos destinatários, cabe referir, em primeiro lugar, a dama referida diretamente ou através de símbolos metonímicos, muitas vezes funcionando como uma espécie de fetiche da dama. Lembro, por exemplo,
exemplo, o soneto lindo e subtil trançado que ficaste, não é? Mas há outros destinatários internos da obra de Camões, diversos confidentes, animados ou inanimados, e também o próprio leitor, ao qual o poeta se apresenta como modelo, mais uma vez associado ao seu ethos forte. Modelo este que decorre, mais uma vez, deste entendimento da poesia como diretamente relacionada com a verdade, ou seja, a poesia como sendo ditada diretamente pela experiência do sujeito que a produz, com uma espécie de um repúdio do fingimento poético, do artifício literário. Reparem nos tercetos também do soneto Conversação Doméstica Afeiçoa, que chamam a atenção para: não são isto que falo conjecturas que o pensamento julga na aparência para fazer delicadas escrituras, parecendo, portanto, repudiar o artifício literário. Mas, pelo contrário, metida tenho a mão na consciência e vejam a força desta imagem, a força visual desta imagem, não é? Metida tenho a mão na consciência, como fazendo um exame de consciência, não é? E não falo senão verdades puras que me ensinou a viva a experiência. Bom, para além destes sonetos, cabe ainda referir outro conjunto de textos desta natureza, os sonetos circunstanciais, tratando-se neste caso de composições publicadas com motivo num facto ou num acontecimento do círculo de conhecimentos do poeta, comprováveis historicamente, ou seja, dotados de realidade objetiva. Os 3 sonetos publicados em vida do poeta são disto bons exemplos, mas um outro bom exemplo deste outro tipo de sonetos é este soneto dedicado à morte de Dom António de Noronha, no qual o poeta, embora em tom lírico, e portanto trata-se de um soneto circunstancial, mas que não deixa de facto de assentar no lirismo tão pungente, se lamenta a morte do jovem Dom António de Noronha, de quem Camões terá sido preceptor, ocorrida em Ceuta aos 17 anos. Bom, muito mais haveria a falar sobre outras formas, sobre outros temas, sobre outros estilemas relacionados com a lírica camoniana, mas talvez seja o momento agora de interrompermos, enfim, este monólogo e de abrirmos a possibilidade de que se estabeleça verdadeiro diálogo entre a mesa e os participantes, e, portanto, eu deter-me-ia por aqui. Muito obrigada, Micaela. Antes de passar a palavra ao público, eu vou já passar rapidamente, queria só fazer 2 considerações muito rápidas. A primeira é que, de acordo com o que ouvimos, com aquilo que acabamos de ouvir, enquanto não se encontra o santo grau dos estudos camonianos, que é o Parnaso, quem sabe um dia alguém descubra o Parnaso que estará por aí, em alguma livraria privada, mas, como eu dizia, enquanto esse santo grau que todos os camonistas gostariam de encontrar não se descobre, nós vemos, a partir das 2 contribuições que tivemos, que muitos mistérios pairam ainda, não apenas sobre Camões, mas sobre a obra de Camões. E, efetivamente, talvez muito do fascínio que, digamos, que os estudiosos, eu creio que até o público em geral, em relação a algumas composições, mas que os estudiosos de Camões desenvolvem, é porque realmente é um tipo de matéria, como viram, que parece que acaba por ser fascinante, porque parece que está sempre a descobrir alguma coisa, a pensar, a repensar alguma coisa. Há um trabalho que não está feito, ou que se vai fazendo. Há muito que se fez, mas que há sempre muita coisa por fazer. Aliás, se nós olharmos para a lírica, já vimos quais são a quantidade de problemas que se põem.
Olhamos para o teatro, já se põem menos problemas do que se punham há uns anos atrás, pelo menos em termos de legitimidade, digamos assim, da autenticidade do texto, mas de qualquer modo há sempre questões que continuam a pôr-se. E até mesmo os Lusíadas, digamos que sabemos a data, conhecemos a Princeps, etc. Mesmo assim, também sabem os problemas que se põem sobre as edições, ou a primeira edição, e as falsas, as verdadeiras, explicando-nos para a direita e para a esquerda. Portanto, problemas que, sobre Camões pendem ainda muitas dúvidas, e muito do fascínio talvez venha também desses mistérios que naturalmente nós queremos todos resolver. Então, resta-me agradecer a vossa paciência. Espero que os cancioneiros de mão, os livros de mão e as duas edições quinhentistas, as edições de 95 e de 98, possam ter conciliado a vossa atenção. E claro, nós ficamos por aqui, mas se fôssemos depois para o Faria e Sousa, muito teríamos que dizer, mas isso ficará. Que é fundamental nestas questões. Exatamente, nestas questões. Portanto, é um marco que merece outro debate. Não se pode passar por cima de Faria e Sousa no estabelecimento, seja do que for, mas eu agradeço mais uma vez a vossa paciência. Muito obrigada em nome da professora Micaela Ramon, em nome do professor Luís Fardilha. Muito obrigada por os terem ouvido. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 26 de março de 2025 e contou com a participação de Micaela Ramon, Luís Chafardilha e Zulmira Santos. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito, Filipe Oliveira e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. Camões, 500 anos de história e de lenda. É um podcast de 8 episódios enquadrado na comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.